Olá, novamente 123 Esportes no ar e trazendo personalidade do esporte Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo mais um ícone, né, do esporte do Mato Grosso do Sul. Eu estou falando do professor Geilson, que milita aí na natação há muitos anos, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de estar conversando com o Geilson para falar da natação, para falar do que você gosta, né, Geilson? Um prazer enorme, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, para mim é uma honra, é uma satisfação muito grande estar aqui falando da minha vida, né? Porque a natação é a minha vida, então ela se mistura com profissão e todo o ritmo da minha vida nesses anos todos. É um grande prazer, muito obrigado. Eu acho que essa é a grande chave, Geilson, de sucesso, né, dos profissionais que atuam nas várias modalidades, né? Essa paixão, esse amor, esse envolvimento, porque não tem como, né, você fugir disso, né? Se você ama, você pratica aquela atividade, então você vai buscar informações, vai buscar conhecimentos, né? E a satisfação que você tem quando o fruto do seu trabalho, né? E você é muito palpável, né? O trabalho que você começa uma criança aqui do nada e se transforma num campeão. Então, nós vamos falar sobre isso, mas vamos começar pelo começo, Geilson. Eu nem sabia, mas você é de Natal, você falou, né? Do Nordeste lá. Isso, eu sou de família nordestina. Meu pai é pernambucano, minha mãe paraibana. E eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Vim para Campo Grande muito pequeno, no final dos anos 60, em 69. Eu nem era nascido. Né? Ah, eu já era. Eu já tinha aí 2 para 3 anos e você já jogava bola. Meu pai militar veio transferido aqui para o Mato Grosso na época, né? E de lá meu pai já veio, eu com mais 2 irmãos, né? Nós somos uma família de nordestino. Nós somos em 8. Nordestino. Normal. Nordestino, quando tem pouco, tem 6, né? Lá em casa são 8. E aí meu pai militar veio transferido aqui para Campo Grande. Legal. E aí, bom, né, você com quantos anos veio para cá? Com 2 para 3 anos. Então eu sou campograndense, né? E como é que surgiu a paixão assim pela? Você foi nadador? Como que conta para nós? Como é que foi a sua relação aí com a natação? Na verdade, assim, o esporte é o que você falou, ele é feito de paixões, né, e tudo mais. Eu tô falando isso, só porque eu sei que de futebol você não joga nada. Não. Já vi você jogar futebol? Vai, olha, você é ótimo professor, profissional de natação. Eu acho que lá atrás, eu faço um bom papel. Brincadeira, pai, vamos lá. Inclusive, Pelé, meu pai, ele é do futebol e do atletismo. Meu pai foi campeão das Forças Armadas dos 100 metros raso. Poxa. Como soldado, cabo, né? E no Nordeste ele jogou, você conhece, você já ouviu falar do Alecrim? Alecrim, sim. Do Potiguar, naquela época lá de amador, lá do Rio Grande do Norte. Meu pai jogou nesses times, entendeu? Enfim, e aqui em Campo Grande ele teve oportunidade, também por ser envolvido com esporte, né? Ele na base aérea ele tomava conta da seção do esporte. Legal. Entendeu? Ele nos inícios dos anos 70 não existia professor de educação física. Eram raros professores de educação física. Se não me engano, a faculdade aqui foi em 71, 72. Isso, olha só. Então coincide no que eu estou falando, né? Tanto é que os professores vieram, a grande maioria, do interior de São Paulo para criar essa universidade, né? A Faculdade de Educação Física. E nas escolas, né, no início dos anos 70, os militares davam aula. Meu pai deu aula no início da MASSE. Muito legal. Bacana, né? Isso. E tinha todo o início, né, de expediente, tinha educação física na base, tudo, na aeronáutica. Você veio para cá, você estudou na MASSE? Não estudei na MASSE, eu fui professor da MASSE. Eu lembro que você foi professor da MASSE. Você estudou aonde aqui? E dentro da base aérea existia um coleginho chamado Antônio João de Figueiredo. Certo. Que era uma escolinha que ficava dentro da vila da base aérea. Hoje ainda tem. O Antônio João de Figueiredo mudou o nome, não é esse nome. Depois saiu de dentro da área do militar e foi para outra área, e esse Antônio João de Figueiredo eu continuei estudando até a 8ª série. Certo. Hoje tem uma escolinha no mesmo local. Mudou o nome. Só mudou o nome. Então eu fiz o prezinho, tudo nessa escola lá da base aérea, que era uma escola da prefeitura, mas dentro da base aérea, né? E aí, também por questão de envolvimento do esporte, meu pai teve a oportunidade de fazer a Escola de Educação Física do Exército. Certo. E aí ele virou professor, tudo, né? Militar, professor. E eu comecei a nadar, eu aprendi a nadar com ele. Eu e todos os irmãos. Porque também
frequentando o Clube União dos Sargentos. Ah, sim. Né? E aí ele foi o primeiro cara, né, o primeiro professor, ele criou uma escolinha, a escolinha de natação do Clube União. Então no Rádio Clube já tinha uma nataçãozinha, o Círculo Militar, e ele iniciou um trabalhinho lá. E lá onde eu aprendi a nadar. Então toda a minha história com a natação, ela inicia nesse clube, no União dos Sargentos. É onde hoje eu tenho a unidade da Escolinha Pelezinho. Ó, que bacana, né? Já há 8 anos. Naquela quadra lá, né? Foi bem, tá reformada, tá bonita. Não sei, mas é uma história. Eu joguei lá quando era moleque, umas taça canarinhas, coisas, a gente jogava lá. A União é um baita clube, né? Um clube assim, como os outros clubes, passa por dificuldades. Exatamente. Né? Como os outros clubes passam hoje, é muito difícil, né? A manutenção do clube, mas tem sua história. Né? Você faz parte da história da União. Eu, garoto, eu lembro assim daquela quadra descoberta ainda, que tinha lá o torneio da primavera. Isso, famoso. Pô, via lá, meu pai também participou dessa comissão técnica do Oshiro. Sim, lembra do Oshiro? Uhum. De futsal, né? Futebol de salão na época. Roberto Oshiro era o... ele foi massagista, tudo. Então os melhores jogos de futebol de salão era na União do Sargento. Sim, ali era o polo. Ou na UCI, talvez, né? Na UCI. Então eu sou cria daquele clube, né? E também... Aí você desenvolveu a paixão pela natação ali. E como atleta, você teve resultados assim ou você foi mais a prática de atividade mesmo? Não, eu fui atleta de natação. Eu tive o sonho, aprendi a nadar, fiz o aperfeiçoamento, né? Com meu pai. E aí depois fiz parte por bastante tempo da equipe de natação do Clube União dos Sargentos. E assim... Participou de várias competições. Eu fui um atleta mediano. Ah, tá. Né? Fui campeão estadual, aí depois criaram o torneio Centro-Oeste, né? Sim. Então fui campeão. Acho que tem até hoje. Hoje tá aí de clubes, né? Naquela época era de seleções. Então fui campeão do torneio Centro-Oeste e sempre tive assim vontade de ser atleta de nível mesmo. Sim. Você batalhou para aquilo, você se desenvolveu. Eu treinei para isso. Não deixou o estudo de lado. Não, mas assim, eu sempre fui um aluno mediano, né? Mediano também. A gente estudava para passar. Certo. Eu acho que a vida de atleta é mais ou menos essa, né? A minha não foi assim. Até parece. A minha retrospectiva como aluno, a minha estratégia era o seguinte, fechar no terceiro bimestre, para mim poder ficar tranquilo no final. Rapaz, e meu pai nunca me cobrou estudar, fazer tarefa. Meu pai cobrava, tá aprovado, não tá aprovado. Isso, então assim, só que eu me dedicava exatamente assim, para sobrar tempo para mim. Então eu estudava lá o que você tem que fazer. Então eu tirava 10, tirava 9 no primeiro, segundo bimestre, terceiro, tava livre. Aí ficava à vontade. No quarto bimestre, Pelé, às vezes eu nem aparecia na escola. Eu fazia isso. Verdade. Porque o que acontece? Eu oriento meus alunos, os meus atletas, rapaz, estuda no início do ano. Exatamente. Que o início do ano é uma revisão do que você fez ano passado, no ano anterior. Então a matéria matéria é curta e é tudo mais fácil. Rapaz, você tirou um 10 lá no primeiro bimestre, o quarto bimestre você vai tranquilo. Eu fazia isso, entendeu? É uma estratégia boa, né? E na faculdade também. Na faculdade, na federal na época, a média era 5. Rapaz, eu só não tirava 5 porque eu era muito bom nas práticas. Na nossa época tinha as práticas e teóricas. E as práticas eram pesadas, né? E a gente sempre teve uma facilidade em todos os esportes. Então as minhas notas de prática eram muito boas e teórica a gente só empurrava com a barriga, né? E era mais ou menos isso. Mas voltando, então aí na vida de atleta também, o que acontece? Aqui no estado eu tive um bom destaque. E a ponto de querer nadar no interior de São Paulo. O interior de São Paulo era muito bacana. Forte. Era forte, tinha muitos... Até hoje, né? Em todas as modalidades, a minha ideia é que o interior de São Paulo é o que abastece o esporte nacional. Né? Hoje com menos apoio, as prefeituras um pouco mais com dificuldade, né? Mas é da onde saem os grandes atletas. E aí eu fui nadar em Presidente Prudente, com Formiga, um treinador assim bacana, que me ajudou muito, né? E lá eu tive assim a oportunidade de desenvolver mais ainda minha capacidade assim como atleta e tive bons resultados. Quantos anos você tinha nessa época? De 16 para 17 anos. Eu passei 1 ano e meio lá em Prudente. E aí depois voltei aqui para Campo Grande por outras questões de... Sabe aquela história de primeiro namoro, namorada aqui, aquela situação toda, né? E comecei a faculdade lá em Prudente. Certo. Aí depois transferi aqui para Campo Grande e terminei aqui. Então, assim, União dos Sargentos, eu tenho assim um amor, um carinho muito grande por esse clube.
Depois que eu fui parando de nadar, tive assim uma ajuda. Talvez eu tive algumas pessoas, eu tive a sorte de ter algumas pessoas muito importantes que impulsionaram tua vida, que me impulsionaram minha vida. Talvez anteriormente até o meu professor de educação física, sim, na época, porque fora o exemplo que eu tinha em casa, meu pai é assim, um cara de 8 filhos, né? Quando você fala seu pai brigava porque só cobrava a sua nota, mas às vezes meu pai esquecia até de cobrar, era tanto guri. Já por conta. É legal. E lá no Antônio João de Figueiredo a gente teve como professor o professor Carlos Henrique de handebol. Pô, Carlos Henrique, meu amiguíssimo. Cara, o Carlos Henrique, assim, ele é do handebol. Acima da média do handebol. E jogou futebol. Esse jogou futebol, viu? Muito bom. Jogou no Operário. Eu joguei pelada com ele. Ele jogou no Operário. Ele jogou no Operário? Jogou no Operário, nas categorias de base. Na base do Operário. Isso. Morava aqui perto, na Bandeirante aqui, né? Carlos Henrique, muito bom mesmo. Então, assim, daquele jeitão dele, tudo, cara, sabe, extremamente amoroso, amigo com os alunos. E, assim, isso com certeza é uma rotina, né? Eu estou falando dele porque ele me influenciou. Mas nós, professores de educação física, a gente sempre tem essa capacidade de influenciar. Uhum. E a escola toda era apaixonada por aquele cara. Entendeu? Então, esse cara me impulsionou também querer motivou fazer educação física. Isso. A estudar. Mas aí eu tinha assim, a opção do handebol, que eu fui um bom atleta de handebol, mas sempre apaixonado pela natação. E no meu final de carreira, assim, eu poderia ter nadado um pouco mais. Mas também pela necessidade de ganhar um dinheirinho, aquela situação toda, o Naime era o treinador lá do Clube União de Sargentos, e com um trabalho incrível. Porque assim, a natação aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, não tem como não falar de rádio clube. Sim. O rádio clube sempre foi o maior clube, historicamente, porque é a questão da continuidade. Uhum. Nunca acabou a natação do rádio. Nos piores momentos do rádio, o que sobrou foi a natação. Perfeito, você está falando a maior verdade. Entendeu? Eu sei porque eu acompanho. Eu sou sócio do rádio há um monte de anos. Isso, a gente sabe. Então, você sabe o quanto é forte esse trabalho, né? Que os profissionais desenvolvem nesse decorrer desse tempo todo. E aí, União de Sargentos, nosso sonho, né, nosso maior rival era bater o Rádio Clube, claro, né? E por algum período a gente conseguiu, com aquela equipezinha, alguns atletas, né, talentosos e tudo. E a primeira vez que o União ganhou do Rádio Clube num campeonato estadual, por exemplo, assim, foi com o Naime como treinador, né? Isso foi muito bacana. E ele tinha um trabalho legal também de projetos sociais na prefeitura. Certo. Que desenvolvia dentro do clube. Uhum. Então olha só como que era bacana. E daquela aproximadamente 500 a 600 crianças que passavam pelo clube lá, ele construiu uma equipe espetacular. Forte. De qualidade e um bom número, né? E como tinha muitos garotos, ele precisava de pessoas para trabalhar com ele. Aí ele pegou os mais velhos lá, Geilson, Ednei, Marquinhos. Marquinhos você conhece também. Opa. Ele trabalhou muito tempo lá na União, foi era na Funesp, né? Trabalhou bastante na Funesp. Não sei onde ele está hoje. Ele está se aposentando, né? Não sei se ele está na Funesp ainda, mas Ele está se aposentando, um cara espetacular. Outro cara espetacular que quando saiu daqui de Campo Grande, hoje ele é referência do esporte. É o Luiz Antônio Domingues Filho. Você não conhece esse nome, mas se eu falar Piranha... Ah, o Piranha, pô. Piranha de Corumbá. É isso. Então o Piranha saiu de Corumbá para nadar com a gente aqui, na União de Sargentos, e depois fazer faculdade. Então éramos 4 que o Naime deu essa oportunidade de começar a trabalhar, de ajudar, auxiliar, né? Auxiliar, dar as aulinhas e tudo. Porque também naquela época a gente não tinha o Conselho Regional nem Federal de Educação Física, né? Crédito, eu falo isso. Então o ex-atleta automaticamente já estava habilitado, né? Já tinha 50% do caminho andado para poder trabalhar na área. E dessa forma eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar com o Naime, foi um mentor, um rapaz, um cara que nos ajudou muito. Eu gosto muito do Naime. Eu não sei onde ele está hoje, mas ele está sumido, mas eu não sei. Então, ele saiu do rádio, né? Ele foi muito tempo gerente de esporte do rádio, essa nova diretoria por várias questões, né? Ele não está mais. Mas é um cara que eu tenho uma gratidão imensa.
Eu gosto muito dele. Duro na queda, muito organizado. Muito organizado. Nossa, aí você imagina, o sistema ali é bruto. Aí você imagina os garotos de 18 anos e querendo festa, ele não, você tem que cumprir horário, você tem que estar aqui, não sei o que, sabe? Ó, uma passagem dele, tava eu e Ednei numa época de inverno, assim, nesse período, e a piscina da União do Sargento é muito gelada, até hoje nunca aqueceu aquela água lá. E nós dávamos aula no período matutino, porque ele assim, eu dava aula de manhã pra gente poder treinar à tarde, né? E não tinha aluno nenhum, água gelada. Aí eu e o Ednei pegamos uma bola de basquete, vamos lá pra quadra, né? Vamos brincar lá, rapaz. Rapaz, deu 10 horas da manhã, chega o Naime. O que vocês estão fazendo aí? Pô, mas não tem aluno. Não. Vai lá pra secretaria. A federação de natação, naquela época, era no clube. Funcionava lá. Tá vendo isso aqui, ó? Lê tudo que tem aí, ó. Pega a súmula, você vai aprender. Negócio de basquete, nada, rapaz. Ele ia escapar os professores dele por outra modalidade. Mas a gente ficou muito feliz, eu sou muito grato por ele. Ele entendeu? É muito gente boa. E dessa forma eu comecei a trabalhar. Aí você fez faculdade daí? Isso. E aí comecei a faculdade, depois eu fui para Prudente, passei esse ano lá, né? E aí voltei. Você chegou e falou, bom, chega, não vou ser mais atleta, vou investir no conhecimento. Porque assim, né? Chega um momento que você tem que fazer. Se você não deslancha, você tem que voltar e pôr o pé no chão e tentar outra alternativa. Eu assim, desde novo, porque eu formei em 90, mas só que eu dava aula, treinamentozinho de mirim para a base, há 5 anos antes. Desde sempre. Eu passei a faculdade toda, eu já trabalhava com natação, entendeu? E nessa época era muito comum isso. Era super comum. Porque a gente fala assim, hoje tem que ter o CREF, hoje, inclusive, o acadêmico hoje é muito difícil eles terem esse interesse de estar desenvolvendo. Eles querem ter faculdade, eles querem curtir a faculdade, eles não estão curtindo a prática ali de estar trabalhando. Eles querem curtir a faculdade e também, assim, quando aparece uma oportunidade, eles pensam em ganhar muito dinheiro ao invés de conhecimento. Eu não pergunto o que eu vou fazer, quanto que eu vou ganhar. Entendeu? Naquela época, claro que a gente necessitava daquele dinheiro. Até hoje. Né? Mas você tem que ter essa outra visão. Mas né? só pelo fato de estar dando aula, conhecer e aprender, para nós era incrível aquilo lá. E então, o que acontece? Aí eu passei essa transição, né? Foi uma coisa natural para mim. Mas o terrível era enquanto eu era professor e nadador. E eu já tinha aqueles meus alunos, Pelé. E quando tinha competição, cara, eu já meio, né, treinando meia boca. Porque você tá mais preocupada e aquela garotada toda parava para assistir a prova do professor. Eu falava, meu Deus do céu. Não pode passar vergonha. Mas eu acho que algumas eu ganhava assim, pelo medo. Apoio. Ou medo de passar vergonha. Então foi muito bacana isso aí. E aí na faculdade foi uma época assim incrível, maravilhosa, né? De muita aprendizagem, tudo, né? E muita amizade, gente. A época de faculdade Agora vamos lá, Gis, vamos fazer uma trajetória da tua... Você começou então como auxiliar na União dos Sargentos. Isso. Aí você passou a ser treinador na União mesmo ou você foi para outro lugar? Como foi? Isso, eu passei... Depois do Naime, tiveram mais 2 treinadores muito importantes no clube, né? Foi eu tô tentando lembrar o nome de um professor, Chitão, um grandão, que trabalhou muito tempo na União. O da Rete. O da Rete foi meu parceiro também lá. Eu lembro. Agora eu tava tentando lembrar dele. Puta, aquele cara também dedicou a natação. Marail também era da União dos Sargentos. Marail, exatamente. A Marail veio de Brasília, acho que ela fez faculdade em Brasília. Marail é filha do Ailton. Do Ailton Caldas, goleiro, né? Isso. Goleiro do Comercial por muito tempo, né? Operário? Operário. Então... Aí ela veio de Brasília e... Ela é irmã, eu sou da família lá. Olha que bacana. A gente olha só, assim, ó. E depois de muito tempo... Eu levei ela pro Dom Bosco também, que ela foi professor do Dom Bosco. Isso, trabalhou lá comigo lá. Com vocês lá no Dom Bosco. Ela e o Durval que tá lá com você. No rádio. Você vê, o mundo dá uma rodada assim, né? Então acho que por isso que o mais importante é você fazer amizades. Entendeu? E ajudar quando você puder as pessoas. É muito importante, porque você nunca sabe, né? Jailson, o importante dentro desse processo que está falando, dessas pessoas que está falando, assim, além dessa amizade, desse envolvimento, a capacidade. Vocês são capazes, vocês têm uma capacidade, então desenvolver essa capacidade, estudar. Então, assim, essas pessoas que a gente está falando são tudo ícones da natação, né? São pessoas assim, que estudaram, que marcaram uma época, que marcam a época ainda, que é uma época que permanece, né? Exatamente. E com certeza está sendo de exemplo, né? Para o futuro da natação. Então vocês
que conseguem desenvolver a natação hoje são os exemplos para os outros acadêmicos que estão vindo, que vão... Ex-atleta seu, com certeza, vai passar o mesmo percurso que você passou. Sim. De sair dali, você está ajudando alguém, está auxiliando, daqui a pouco ele é um profissional, né, que vai te substituir lá na frente. E são coisas positivas que a gente teve na nossa formação, a gente faz questão de passar para outras repassando, pessoas. Né? Tem que repassar. Você vê, como você está falando, hoje eu tenho o Rodrigo Scaff, que terminou a faculdade agora. E também pela nossa própria necessidade de mão de obra, que também não é fácil. Sim, é difícil. Sabe? O Rodrigo está trabalhando comigo lá no clube. Vem lá, vai me auxiliar lá, vai aprender e tudo. E quem sabe daqui a alguns anos ele está aí. Daqui a pouquinho ele está nas paradas. Eu já parei um período dessa minha carreira de treinador, há alguns anos, né? Mas voltei também pela paixão. Mas isso uma hora vai encerrar. Eu, Durval, Marail e esses garotos novos, eles têm que assumir. A Marail já não trabalha mais. Ela não está mais na questão de treinamento. Isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa que, assim, foi um prazer muito grande. Eu trabalho com um projeto social também da prefeitura. Eu estou na CEMED, né? E estou na Fundesporte. E na CEMED tem um projeto que a gente dá aula lá no Licurgo. Certo. A piscina do Licurgo é a única piscina de escola pública que nós temos aqui, né? Em 87... foi a base do alojamento da seleção do GEBS. Do GEBS. Eu fui campeão como técnico em 87. Que legal, do Pelé. futsal, o GEBS esteve aqui. Isso, foi no Campo Grande. Então o Licurgo, desde aquela época, é uma das estruturas mais fortes que tem, né? Aquilo é incrível, aquele colégio. Tem natação, tem campo, tem tudo lá. E aí, continua do Licurgo. Então o atletismo era lá, porque agora virou o centro olímpico, centro olímpico ali. Mas aquela pista era da escola. Era do Licurgo. Né? Então eu tô lá no Licurgo, eu já tô há 4 para 5 anos nesse projeto aí que eu acho... Ontem eu estava conversando com a diretora lá, Claudeci, que eu fui até assinar a nova convocação agora. E aí conversando uma série de coisas, eu falei, Claudeci, eu não abro mão disso aqui de jeito nenhum. Porque é a minha vida quando eu era garoto lá e tudo, sabe? E é muito prazeroso. E a minha grande surpresa e grata surpresa... Era eu e outra professora lá, a professora teve que sair por uma questão particular. Quem que assume? A Marail. A Marail. Ela me contou que estava no projeto social. Só que nós não estamos no mesmo horário. Se eu não me engano, eu tô às quartas, ela tá lá terça e quinta, uma coisa assim. Ela falou para mim. Mas a gente vai se encontrar e esse trabalho vai ser em conjunto. Nossa, é uma pessoa Ela é um ser humano incrível, né? É um profissional maravilhosa. Então, assim... Então, essa história sua, a história da natação, né? Eu tive a grata satisfação de acompanhar, né? Porque eu fui coordenador do Dom Bosco há muitos anos, né? Vários anos como coordenador. E eu tinha o Durval e a Marail como os treinadores de natação. E eu sempre presente nas competições, presente nos treinamentos. Então, assim, eu entendo e vivenciei, né? A gente sabe o quanto é difícil, assim, a dificuldade que vocês têm de estar desenvolvendo a modalidade, né? Mas, assim, eu tenho uma particularidade da natação, que eu quero que você me confirme, né? Você tem até hoje, que eu lembro na época do Dom Bosco estava toda a estrutura. E a gente, viagens, essas coisas, a gente conseguia patrocinar, né? Para as crianças, né? Mas tinha uma tal da queda na água lá, que ali os pais que pagavam. Ainda existe isso? Como as inscrições, queda na água mesmo. Quantas vezes o atleta cai na água, compete. Tem uma taxa. Tem uma taxa. E a taxa de inscrição por prova, né? E vou te dizer o seguinte, Pelé, infelizmente, sabe? Anteriormente, as federações praticamente viviam desse valor. Dessa taxa. Né? Todos os atletas, os clubes pagavam. Só que quando eu falo, infelizmente, que hoje a nossa Confederação Brasileira, por todos os problemas que tiveram e tudo, problemas políticos, problemas financeiros e tudo, hoje a Confederação, a CBDA, ela perdeu o grande patrocínio que tinha, eram os Correios. Né? Hoje a nossa confederação é custeada pelo COB. Se não fosse o COB, hoje a Confederação Brasileira de Natação
estaria passando muitas dificuldades. E hoje ela sobrevive dessa queda na água, dos campeonatos brasileiros, né, que tem muitos atletas, e é onde eles conseguem ainda manter, pagar as coisas básicas da confederação. Então essa queda na água existe. Ainda existe. Ontem o Durval, a gente encerrando a inscrição de uma competição que a gente tem semana que vem, ele falou assim, ó, só nossa deu 11 mil reais, né? Só para você ter ideia, nessa competição da semana que vem são 40 reais por caída na água. E aí você multiplica isso aí em torno entre 5 e 6 provas que o atleta nada, né? Isso já dá 200 e tantos reais que então, o pai banca. É isso que eu ia falar, Gilson. Assim, na época, qual que é a gente via, assim, é difícil para uma instituição, que nem você está falando agora, vamos supor, o Rádio Clube vai pagar 11 mil. Como que pagaria 11 mil semana que vem? Agora, se cada um pagar 300, 200, dividindo entre os pais... Vai fracionando, né? Que você consegue viabilizar. Então, na época, eu fretava ônibus para viajar. Assim, as despesas que tinha, no geral, a escola Dom Bosco bancava. A queda na água, aí era uma parte... A gente fazia, na verdade, isso é importante também, essa participação dos pais, o envolvimento dos pais em relação... Porque se deixar tudo de graça, as pessoas não valorizam. Primeiro que não valoriza, segundo que não suporta. É difícil alguém bancar isso aí, né? Então, mas que bom que... Aí você está falando um negócio assim de Dom Bosco, né? A gente viveu uma época muito bacana, a rivalidade entre Dom Bosco e Massi, né? Então, na natação, no caso aí, nós já chegamos a disputar jogos abertos de Campo Grande, jogos escolares. No final da pontuação dava meio ponto de diferença. Eu acompanhei isso. Então era uma coisa assim que arrepiava, você ficava... Então a rivalidade Sadia, é muito importante, sabe? Opa, eu sempre falo isso, tem que ter adversário, né? Então nós temos que ganhar dos nossos adversários, mas a gente não pode desejar que eles morram. Lógico que não, porque exatamente. Se o seu adversário morrer, tiver grandes dificuldades, você vai passar por essas dificuldades também. Gilson, vou dar um exemplo claro. A Uniderp acabou com o esporte. Isso. Na sequência, o CDB acabou. Mas por que iria manter se não tem... Não tem um adversário, não tem a competitividade. Não tem como dizer, ganhei de fulano. Não ganhou de ninguém. Então é isso. É importante sempre ter uma equipe a ser batida. Hoje é o rádio, na natação. E sempre foi. Porque a FUNEC está muito bem, né? Bem forte. O que mais tem clubes aqui de Campo Grande? Daqui de Campo Grande nós temos a FUNEC, que tem um trabalho assim com a professora Ana já há bastante tempo, a Ana Liga, né? A ABB, inclusive, no período que eu estive parado, junto com outra pessoa lá, nós iniciamos a equipe da ABB. Quem está na ABB? Hoje é o professor Cássio. Tá, né? Eu conheço. É um rapaz aí que começou até no Rádio Clube e hoje ele está na ABB. Então aqui em Campo Grande nós temos Rádio Clube, nós temos a FUNLEC e a ABB. E o Corumbá, que eu lembro que o Corumbaense tinha uma equipe forte na taça, na época que eu era do Dom Bosco. Isso. Tinha uma professora, não vou lembrar o nome. Mônica. A Mônica. Cara, ela vinha com equipes fortíssimas. O Corumbá que disputava um Campo Grande, né? Isso, na sempre época era Dom Bosco, né? Massi, né? Rádio Clube. E o Corumbá sempre chegando, né? Sempre chegando. E é assim, e eles sempre tiveram um trabalho muito bacana na base. É isso. Na garotada assim de 9 a 14 anos, Corumbá sempre foi bacana assim. Com tristeza que a gente vê, foi leiloado lá o Pois clube, o Corumbaense, né? Mas não venderam, mas agora tá lá, né? Estão lá. Tá lá tá as moscas, tá as moscas. Um ginásio, uma piscina, né? O campo, tem tudo. Na minha época de atleta, era a maior satisfação, era uma delícia ir para Corumbá de trem. Todas as equipes iam de trem. A turma de Três Lagoas saía de Três Lagoas, passava por Campo Grande. Aquela festa no trem. Era muito legal as competições. Era o Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual de Inverno lá em Corumbá. E ganhar da equipe do Corumbaense era muito difícil. Sabe? Tinha lá o Piranha, que era o Ari Teixeira, o Ari também que era professor. Eu lembro, conheci. Então muita gente boa de Corumbá. E talvez assim, uma das nossos maior trabalho assim, e vontade também pessoal é fazer com que aquela natação se desenvolva, cresça novamente. Existem alguns trabalhos lá ainda, né, de formação, as pessoas assim, mas precisa, é o que o esporte às vezes, isso não é felizmente, eu digo até infelizmente, o esporte vive de pessoas. Precisa de uma pessoa
para pegar colocar o saco, colocar nas costas e levantar aquela natação de Corumbá também. Existem profissionais muito bons, tem um professor Monge lá, tem um Pedrão. O Pedrão é do patrimônio histórico de Corumbá. Tem um professor Gomes, que era da ginástica olímpica, está lá. Então essas pessoas precisam de um incentivo maior, talvez uma política local. Até a própria estrutura lá deve estar ruim assim, né? A piscina do Corumbaense nem se usa. Não usa. Mas existem várias piscinas hoje dentro de Corumbá. Acho que é o SESI, Sesc, uma coisa que tem uma piscina lá, acho que é o SESI. Então, uma vez eu fui lá, eu presenciei essa... E a Fundesporte está com um programa muito bacana, sabe, de desenvolvimento. E tem até um programa MS Campeões, que eu faço parte. E a gente tem mapeado as cidades, né? Primeiro as cidades que a gente busca a resgatar para o esporte competitivo. E uma é Corumbá, Três Lagoas, Dourados. Olha o tamanho dessas cidades que não existe mais natação competitiva, Pelé. Né? E isso aí nos dá assim, muita tristeza. Porque... principalmente Três Lagoas é uma cidade muito assim, evoluída pela proximidade com São Paulo ali. Então sempre que o Três Lagoas tem, né, umas equipes das várias modalidades. Então deveria ter, né? Deveria ter, porque assim, uma das maiores dificuldades do atleta sul-mato-grossense é desse intercâmbio. E Três Lagoas é só atravessar lá, né? Mas infelizmente é aquilo, o atletismo de Três Lagoas é muito bom, porque alguns profissionais lá que são apaixonados. Sempre foi muito bom. Né? Então a gente vive disso. De uma maneira geral, Gilson, todas as modalidades, elas dependem e sobrevivem de pessoas do nível seu, do nível do atletismo lá, de coisa que tem aquele rapaz, um cara assim que é fantástico lá de Três Lagoas, nem sei se ele está vivo ainda, um cara que impulsionou o atletismo, eu estou esquecendo o nome dele, um cara gente boa pra caramba, mas esqueci o nome. Mas enfim, são pessoas dentro dessas, que nem eu estava falando da Mônica lá em Corumbá. Então são pessoas que desenvolvem o esporte, né? E se dedicam, como vocês fazem. Só que infelizmente eu penso que isso uma hora vai acabar. Então se não houver o envolvimento, né, da estrutura governamental, uma política voltada, né, para a criação, para desenvolvimento, para manutenção, as indústrias, né, assim, patrocinadores em geral, para poder investir para que as modalidades continuem e evoluam, fica difícil. Fica muito difícil. Você estava falando na caída na água, na inscrição da natação individual, né, o quanto é difícil. E aí na tua época lá do Dom Bosco, vocês tiveram essa, né? Ó, o Dom Bosco vai bancar parte da viagem, o fazer uma parceria com os pais. E os pais. Então funciona dessa forma também hoje, né? A questão do Rádio Clube hoje, os pais bancam toda essa inscrição. O clube hoje tem muita dificuldade. Você vê, hoje o Rádio Clube não tem hoje a condição de dizer assim, olha, nessa viagem eu vou dar o ônibus. Mas nós somos muito gratos também pelo Rádio Clube, porque eles não conseguem dar o ônibus, mas eles nos dão uma estrutura física fantástica de treinamento que não existe em muitos lugares. No Brasil, não estou falando no estado. No estado, não. A nossa piscina é espetacular. Nós damos aí meia dúzia de passos, nós estamos dentro de uma sala de musculação. A nossa água é aquecida o tempo todo, sabe? Então a estrutura para dar o treinamento, para desenvolver o trabalho, hoje nós temos assim espetacular no clube. E isso não é todo mundo que tem, né, Gilson? Não, assim, por exemplo, os nossos adversários. Já é uma grande ajuda, né? O Rádio Clube está te dando. Olha, já é assim de grande ajuda o trabalho e algo muito importante também. Eles nos dão a condição, entendeu? Do acreditar no trabalho. Porque também não adianta você ter uma estrutura física bacana tal, não ter aquele e você às vezes tem uma diretoria que toda hora tá te podando, não pode. Eu quero dar treino no feriado. Vamos colocar um porteiro para abrir o clube para você dar treino no feriado. Aí eu preciso de mais horas, vamos dar um jeito aqui para você organizar para esse outro garoto treinar um pouquinho mais. Então isso nós temos condições. E aí pelo outro lado, nós temos assim uma tradição dos pais estarem sempre presentes. A figura do pai é muito importante. Com certeza. Se não fosse o pai dando apoio fundamental para o atleta e para o profissional também, é fundamental. E aí quando eu digo que hoje nós não temos a ajuda ideal, mas nós temos muita ajuda já
do governo do estado, do governo federal, isso nós temos. Tem essas bolsas atleta, esses apoios que... Espetacular, Pelé, sabe? Essa sacada, você vê a Bolsa Técnico... A Bolsa Técnico é algo criado aqui no nosso estado e copiado pelo Brasil inteiro, porque sempre, assim, beneficiou o atleta. O técnico. Pô, mas e por trás desse atleta, quem está lá sofrendo às vezes, e aí nós também, professores de educação física, por tradição, felizmente ou infelizmente, são pessoas que não vêm assim de berços de ouro. Claro. São pessoas mais humildes e tudo, batalhador, apaixonado pelo esporte, ex-atleta e tal. Então sempre tem a necessidade, primeiro, de construir sua vida particular, sua família e tudo. Então toda ajuda é de muito bom grado. E antes não existia isso. Então hoje nós treinadores, nós podemos às vezes, porque muitos amigos que eu vejo assim, falam, pô, eu estou aqui nesse campeonato brasileiro e tive que pagar um substituto. Substituto. Verdade. Você está entendendo? Aí outros já falam assim, não, eu não pago. Os pais desses atletas que estão aqui estão pagando o meu substituto. Mas de qualquer maneira, você deixa de um afazer para estar atendendo a uma situação como essa. Então essa Bolsa Técnico é muito bacana, muito importante. Nos ajuda em viagem, nos ajuda em gasolina, nesse ir e vir. Assim, eu espetacular, acho, sabe? Às vezes não é nem o valor monetário do valor do dinheiro ali que você recebe, mas principalmente é um valor emocional. Isso. Eu falo assim, pô, você está sendo reconhecido. O reconhecimento. Sabe? Não é nem tanto valor, mas assim, só de estar tendo esse reconhecimento, de valorizar o treinador, eu acho que isso aí já dá um impulso, já te dá uma motivação maior. Mas muito você grande. Trabalhar, muito grande. Até porque essa ajuda, ela não vem aleatória, assim, para todo mundo. É selecionado, né? Você tem os critérios para receber. Então, é mérito seu. Isso, ninguém está te dando de bondade. Está te dando porque é um merecimento. A gente reconhece a valorização, que é importante. Então, mais importante mesmo é dizer que vocês que recebem a bolsa são merecedores. Vocês fizeram o porquê, né, de receber essa bolsa. Então, isso eu acho fundamental. Porque eu falo assim, Jesus, porque eu gosto de valorizar. Assim, eu acho que as coisas de graça, elas não são valorizadas. Então, eu tive um período na UCDB que era 100% de bolsa dos atletas. E eu observei que eles não estavam valorizando aquele 100%. Eu chamei os treinadores, conversei e falei, olha, nós vamos mudar. Eu vou dar 80% no máximo. 20% cada um vai ter que pagar. Sabe por quê? Para valorizar. Porque está pagando aqueles 20%. Porque se der 100% de graça, eu vi que as pessoas não estudavam, estavam pegando de DP. Aí eu coloquei também tipo assim, ficou de 3 DPs no semestre. Ia perdendo o percentual. Perde tudo. Olha só. 2 DP ainda permanece. Porque por uma coisa ou de repente acontece. Mas porque são 8, 9 disciplinas, então tudo bem. E eu não pago a DP. A DP vai ser paga do bolso. O cara se vira, não tá, isso, não porque tá é na cobrado bolsa, à né? parte, não tá na bolsa. Então assim, são as atitudes que valem, tipo assim, você está penalizando, não estou penalizando. Eu estou tentando motivar para eles entenderem que precisa valorizar aquilo que estão recebendo. Perfeito. Então, para o técnico, é a mesma coisa. Para o atleta, ele recebe porque ele tem mérito. Ele rala, ele trabalha, ele treina para ter exatamente na competição um resultado bom que vai proporcionar isso. E se não produzir, não vai ter. Tem que perder. Tem que perder. Não tem jeito. Não dá para ser paternalista o tempo todo, né? Então, é como você falou, às vezes uma situação ou outra, aí você avalia o porquê mas se reincidir as coisas, tem que perder. Sim. Porque se você cresceu, subiu, você galgou coisas importantes e teve mérito para receber, ótimo. Mas a grande dificuldade é você manter esse nível, né? E aí você tem que fazer por onde? Porque também não é justo com relação à bolsa. Eu já tive garotos também que eram beneficiados por essa bolsa e por um motivo ou outro teve que parar de nadar, não quis mais nadar e tudo. Certo. No meio de um ano, no meio de uma temporada. Aí sabe que uma das coisas que eu falei, falou, ó, agora você pega seu pai, sua mãe, vai lá na Fundesporte, entendeu? Da mesma maneira que você assinou o termo que queria ter essa bolsa, aceita e tudo, você vai lá e assina abrindo mão da bolsa. Muito importante, porque se você vai repassar para alguém. Então isso aí é de fundamental importância. Esse controle disso aí. Mas sabe que eu chamo isso, assim, Gilson, você deve ter também alguma fama aí, eu tenho uma fama muito alta do cara que é chato, que se cobra as coisas. Nós somos educadores.
Isso é educar. É mostrar para as pessoas, para essas crianças principalmente, que eles têm que ter compromisso, eles têm que ter responsabilidade, eles têm que ter objetivo, não é? E a vida da gente é essa. Eu falo sempre assim, eu não formo um atleta, a gente forma um cidadão. Então, essa formação é importante, eles entenderem o processo todo para valorizar isso o resto da vida, para todas as coisas. Perfeito. Ó, chega até a me arrepiar, Pelé, porque assim, ó, se você me perguntar qual é a sua grande dificuldade hoje como treinador, é nesse trato, entendeu? Em fazer os meus atletas entenderem essa questão da responsabilidade, entendeu? De uma conduta, sabe, séria, correta. A questão da disciplina, né? Com si próprio, sim, com seus pares, entendeu? A questão da hierarquia, para mim, é muito importante. Você é filho de militar. Rapaz, hierarquia para mim é tudo na vida, sabe? Só que eu tenho dificuldade com esses garotos e com os pais desses garotos. Não é só você. Entendeu? Pai é o problema. Então... e é a solução ao mesmo tempo. E é a solução. Você entendeu? Você não pode abrir mão dos pais. Não pode. Porém, os pais deveriam nos auxiliar. Os pais deveriam ter uma atitude diferente que não tem. Mas hoje a gente tem uns pais, por exemplo, eu tenho 55 para 56 anos. Eu tenho os pais de 40, 30 e pouco, 40 anos e tal. Então também é uma geração diferente da minha. Claro. Eles já tiveram, digamos assim, uma educação talvez um pouco mais frouxa. Mais flexível. Mais flexível. Então é difícil eles terem esse entendimento, sabe? Que um não talvez seja a coisa mais importante no momento, sabe? E que treinamento não é momentos de lazer, recreação, jardim de infância, nem nada. O treinamento é resultado, é sério, sabe? E a gente sabe, você foi atleta de alto nível, que competição não é saúde. Não. Competição molda o corpo, deixa o corpo atlético, bacana, tudo. Saúde, muita saúde sim, mas entre aspas, não é saúde, porque tem muitas lesões e digamos assim, a pressão da competição é muito pesada, sabe? Desgasta muito. Então, se a competição é muito desgastante, principalmente psicologicamente, o treinamento tem que levar a isso. O treinamento tem que preparar para esses momentos, sabe? E não é sorrindo, né? Sabe? Naquele trem da alegria diário lá que a gente vai conseguir ter atletas que realmente decidam na hora que tem que decidir. E aí, às vezes, gera o problema com os pais e tudo, né? Porque eu sou duro mesmo. Você falou que eu sou tido mesmo como chato, como duro. Eu sempre falo assim, eu não sou chato. Chato são vocês. Porque eu tô falando que tem que ser feito. Agora vocês que estão... Como o cara que xinga na beira da piscina. Porque, olha, eu digo assim, ó, pô, cara, eu não vou pedir 2 vezes por favor, bate uma perna. Não dá, nem cabe, não fica bacana, por favor, bate uma perna. Você vai, pô, bate a perna aí, caramba, né? E aí vai, é por aí mesmo. Eu acho que assim, essas coisas são peculiares, né? Em todas as modalidades, o problema é o mesmo. Eu falo assim, eu toco muito no assunto dos pais, porque eu falo assim, os pais são parceiros. Eles são parceiros, porque primeiro, eu estou auxiliando e você faz isso, todos nós, os profissionais de educação física, auxiliam na formação do filho. Então assim, o meu interesse, o seu interesse, o interesse deles é o mesmo, é comum. Nós temos que desenvolver isso aí. Porém, tem que estar dentro de uma filosofia que permita realmente ele obter resultados, que a gente está buscando resultado técnico, perfeito, né? Mas também moral. Então, como é que você tem que dar exemplo? Então, se eu falar de um jeito e você falar do outro, o guri vai ficar dividido, ele não vai ter certo. Então, assim, essa dificuldade você tem, o vôlei tem, o handball, todas as modalidades que a gente traz aqui, que a gente vai conversar, é comum. Porque, assim, infelizmente, hoje, a nossa sociedade, ela está intolerante, ela está assim, os pais, às vezes, eles querem impor a vontade própria, ele não vê um coletivo, ele não vê, às vezes não tem conhecimento. A dificuldade do coletivo. E nós temos essa, na verdade, a gente prima pelo coletivo. Pelo coletivo. Né? Eu não vou tratar teu filho só o seu filho. Não. Seu filho é igual a todo mundo aqui. Então, mas o pai não, o pai está olhando o filho. Exatamente, ele não olha o coletivo. Então, essa dificuldade sempre teve, continua tendo e vai ter. Porque assim, a gente sabe que a nossa sociedade ela está passando por transformações
E como você falou, questão de idade. Por exemplo, eu na minha idade, eu não admito algumas coisas. Que hoje, às vezes... Mas não podemos admitir. Porque os caras mais novos hoje acham normal. Mas eu não acho normal algumas coisas. Então, isso. E aí entra aí que eu falo pra você. Você, no seu trabalho, você tem que se impor. Se você ceder não, você tem que ter certeza. Individuais, você tá frito. Não. Então, assim, mesma coisa o processo comigo, com o outro. Aí o Pezão veio aqui para falar do voleibol, trouxe o Leomar para falar do voleibol. Então, assim, são pessoas que elas passam pela mesma dificuldade, né? Da intransigência, da interferência do pai, da mãe, que acha que tem que ser daquele jeito. Não é que tem que achar. Quem tem que achar é você conhece. Você estudou quanto tempo? Você vive quanto tempo? A experiência que você tem. Como é que um cara vai chegar hoje e querer impor sugestões? Elas sempre são bem-vindas. São bem-vindas. Não é? Agora o cara tem que saber sugerir, não é impor. Né? A imposição... E se você perceber, às vezes, é pela própria frustração do pai. Muitas vezes. Do pai, da mãe. Por um pai que foi nadador, por exemplo, ou que quis ser nadador e não conseguiu. Ele vai projetar no filho. Eu tenho alguns futebol, então lá. Não dá pra falar, porque futebol... futebol acho que o filho é craque, o vô acha que é. Então, assim, mas é tudo bem, mas é uma coisa assim, que é cultura nossa. A gente tem que administrar. Mas tem coisas que não dá, né? Mas é o que você falou, a gente tem que ter convicções. Exato. E eu não abro mão de algumas, sabe? Outras até a gente flexiona, mas algumas eu não abro mão, sabe? E essa questão da hierarquia, sabe? Do respeito, né? Da questão de horário. Da coletividade, de respeitar o coletivo. Eu quando trabalhei também na formação de professores, lá no curso de Educação Física da Uniderp, eu trabalhava no primeiro semestre, sabe? E algumas coisas que eu falava para aquela garotada que estava entrando é o seguinte: amigo, se você não tiver capacidade de cumprir teu horário, esquece. Esquece que não vai funcionar como professor. É a primeira coisa que eu cobro. Eu sou sistemático nessas questões. Duas coisas que me incomodam, né? É chegar atrasado e faltar. Faltar por um motivo, assim, tô com dor de cabeça. Não, cara, eu dei aula com febre, já dei aula assim. Pra mim não deixar de dar aula, eu tinha que estar quebrado no hospital. Senão, só uma particularidade, aconteceu uma situação que eu tive um cálculo renal. Isso foi no domingo. Terrível. E eu tinha um jogo na quarta-feira na Massi. Eu tinha saído do Dom Bosco, tinha um time da Nova Percal. Então, até o Arara, que é técnico hoje, era goleiro do meu time na época. E aí eu tinha um jogo na quarta-feira contra o Dom Bosco, que eu tinha saído do Dom Bosco, né? O Nelson. Você é louco pra ganhar do Nelson. Não, o Nelson não paga de mim, porque na verdade era o contrário, era a minha equipe que estava em evidência, né? Então eles queriam ganhar do Pelezinho, aí que era a Nova Percal. E aí eu fiquei com esse cálculo, eu fui internado ali na Cano Mariano. E eu internado, eu cheguei, o Bebeto, que era o médico, eu falei: Bebeto, tem jogo quarta-feira, cara, tem que sair daqui. Não, terça-feira eu vou te liberar, tá bom. Fiquei, chegou terça-feira, não liberou. Quarta-feira, o dia do jogo à noite, e eu lá, e ele falou: não, depois do almoço eu venho aqui pra te dar alta. Cara, o cara não foi, deu 6 horas da tarde, o jogo era 19 horas. O que eu fiz? Eu tava arrancando tudo meus negócios. Você fugiu do hospital. Eu não fugi porque o Bebeto chegou lá e já tinha passado o horário de dar alta. Mas eu falei que ia sair, eu sei que deu um jeito lá, eu sei que eu cheguei na Massi, eu fui ali na Fernando Correia da Costa, quando eu entrei na Rua Barbosa ali, os guri tudo na calçada me esperando. Olha só que importância. O time inteiro me esperando, quer dizer... A importância da sua figura para aquela situação. Então isso as pessoas têm que entender. Então eu falo assim, hoje, o profissional hoje, o acadêmico, eles não têm esse comprometimento. Eu poderia não ir, falar: gente, eu estou no hospital, era altamente normal, alguém me subiu, um pai, alguém ia lá, mas cara, se eu tivesse realmente hospitalizado sem condições, mas não, eu sei que eu podia, eu já tinha passado, na verdade, quando a adrenalina sobe, você não tem dor nenhuma, você não sente, depois no outro dia eu fiquei meio cavaleando, mas na hora eu fui e ganhamos o jogo, isso foi importante. Olha a importância. Ganhamos o jogo, saímos de lá com a vitória, então assim, isso é a importância do profissional, isso ninguém vai tirar de você. É um exemplo, vai tirar de mim, eu estou dando exemplo assim, Gisco, você deve ter outras situações parecidas, né? Que você também estava em dificuldade, que você deu um jeito, mas jamais abandonou aquilo que é o teu, assim, que é a sua vida, que você falou que é a natação. Então, você estava lá presente, você sabe quanto você é importante para o teu atleta, não é? Então, as pessoas têm que saber esse envolvimento que existe e essa importância que existe do profissional de educação física perante essas crianças e perante os pais. Quer dizer, isso também os pais estão vendo, né? O trabalho que você desenvolve, o envolvimento que você tem. Então, isso é importante. Nós temos assim um grupo de pais muito importantes.
muitos até têm essa valorização, nos dá essa valorização. Tem gente que enxerga mesmo e é parceiraço. Sim. Outros não, outros por uma série de motivos, acha que você não deveria nem estar lá. Mas tudo bem, isso faz parte. Ou não está fazendo mais sua obrigação. Isso faz parte. Mas o mais legal é depois de uma caminhada, você vê, né? A gente já está meio que encerrando carreira, eu, você, outros aí e tal. Eu já encerrei. Mas o bacana é olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu fiz o meu melhor enquanto pude, né? E eu tenho o reconhecimento de alguns os pares, porque de pais, de um ou de outro, legal. Mas o legal mesmo é você ser reconhecido pelos pares, os profissionais da área, você está entendendo? É estar aqui com você, batendo esse papo. Isso para mim é um reconhecimento incrível de todo o trabalho bom em algum momento da época que eu fiz, sabe? Aqui no estado, por uma série de rivalidades, que é sadia até, as pessoas não falam muito bem da gente não. Mas o legal é o reconhecimento que eu tenho a nível nacional, sabe? Assim, como pessoa, a gente vai nas competições aí, você se sente querido, o cara se sente feliz em te ver, sabe? E o reconhecimento pelo trabalho, pelos grandes resultados que a gente teve, porque estar no eixo Rio-São Paulo, beleza, lá acontece muito resultado. Agora, quando surge um grande resultado do Mato Grosso do Sul, de um estado assim, fala, puta, quem que tá lá? Entendeu? Você começa a olhar diferente. Você fala, pô, aí os olhos se voltam e falam, pô, vamos ver o que aquele cara tá fazendo lá naquele local tão longe, que antes era longe, hoje não. Agora pertinho. Então isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. Eu vou falar um negócio pra você, Gilson. Eu pauto a minha vida de uma seguinte forma e eu vou te dar um conselho, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu posso te falar. Eu falo assim, o que é importante pra mim? Às vezes a pessoa não vai com a tua cara. Às vezes a pessoa vai te criticar por N motivos. Mas o grande, assim, uma coisa que enche de satisfação é saber, assim, te respeitar enquanto profissional. Então, esse reconhecimento, esse respeito profissional é mais importante que tudo. O cara vai achar você feio, bonito, se gosta de você, não tem problema nenhum. Mas a pessoa tem cara que fica com raiva de mim, assim, sabe? Não gosta. Na verdade, assim, de graça, né? Porque o Pelezinho ganha tudo, o Pelezinho não sei o quê. O Pelezinho não ganha tudo, nós perdemos também. Você tá em todas. Só que ele tá ali. Então a pessoa, mas o respeito profissional, o aluno fala, puta, o Pelé é chato, mas lá na frente, puxa, ele tem aquele respeito por ele realmente falar umas coisas, ele ensinar. Ele entendeu, né? Demorou, mas entendeu. Ele conhece do que ele está falando. Então, assim, esse reconhecimento, ele é mais importante que tudo. Então, eu acho assim, você não pode ficar chateado porque o cara, fala mal de mim um monte, mas não quer nem saber que estão falando de mim. Eu sei o que eu estou fazendo. E no momento certo, eu vou mostrar para você que aquilo que falaram para você está errado. Então, se pauta no teu trabalho, se pauta naquilo que você faz. Eu tenho eu tenho uma admiração profunda do trabalho que você faz, do trabalho que outros profissionais, que eu acompanho, que eu vejo. Às vezes você não me vê lá, mas eu estou sabendo o que está acontecendo. Tanto é que nós estamos conversando, falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a gente sabe, porque mesmo. As boas e más notícias, elas correm. Né? Então, eu sei. Então, o trabalho que você desenvolve, que a Marail desenvolveu e está desenvolvendo agora, o Durval é um cara sensacional, cara. Um cara dedicadíssimo, entendeu? Um cara gente boa demais, assim, um cara que tem conhecimento. Poxa, ele já ajudou um monte de gente na natação. Então, assim, como tem no vôlei, como tem no handball. Então, assim, todas as modalidades tem pessoas e que eu sei que eu tô no meio. E eu olho por esse ângulo, eu olho assim, a competitividade das equipes que ele tem, a qualidade que o cara tem, eu olho por esse lado, o cara é feio, bonito, não tem problema nenhum. Se o cara é chato, é problema dele, fica com a chatice dele, mas ele tem resultado. Né? O resultado às vezes não é resultado de jogo, é resultado de trabalho. Não é? O trabalho, ele automaticamente vai te dar bons resultados de jogo. Né? Eu falo assim, se você trabalhar bem, você vai ter resultados bons. Agora, você ficar buscando resultados e não trabalhar bem, não adianta. Não. Né? É o que eu costumo dizer, assim, até para os meus meninos, a gente conversa muito. É assim, ó, primeiro você tem que ter constância. Você tem que estar lá o dia inteiro, todo dia. Se você não tiver sequência, isso, constância para o atleta e o treinador também. Você tem que estar lá martelando todo dia, buscando novos conhecimentos, novos métodos. Sempre se atualizando. Sempre se atualizando. Isso é importante. E aí, é assim, ó.
existem muitas pessoas que têm a qualidade nata para exercer certas funções, talento, né? talento e tudo mais, né? Mas eu digo assim, o treinador também, se ele for persistente, ele vira um bom treinador. O nadador mediano, no caso, tem uma boa técnica, mas se ele for persistente, também vai virar principalmente nas categorias de base, eu falo para ele, olha, o caminho eu conheço. Então esteja aqui comigo diariamente, melhore sua técnica, que nós vamos junto para uma final de campeonato brasileiro, nós vamos junto para um pódio e tudo. Porque se você se dedicar, você vai. Se o treinador se dedicar, ele passa a ser um bom treinador. Sim. Agora, se você ficar vivendo a vida dos outros, não adianta. Você tem que criar uma convicção. E é assim, aqui em Campo Grande, eu digo assim, que a gente tem que ensinar os meninos a nadar, nós temos que ensinar eles a treinarem e nós temos que ensinar eles a ganharem. E o ganhar, você aprende também. Entendeu? Você aprende a ganhar. Então esse é o nosso grande trabalho, sabe? E os problemas acontecem. E se você analisar, não sou psicólogo nem nada, mas as pessoas que falam muito mal de você é porque ela gostaria de ser igual a você. Entendeu? Eu gostaria de ter os seus resultados e tudo, né? Provavelmente. E por motivos ou outros não tem tanto sucesso. É como você falou, você tem que ter convicção no que você faz. Faça com convicção, com conhecimento, né? As coisas, assim, às vezes no momento pode não achar que não está dando certo, mas vai chegar uma hora que vai dar certo, porque você tem que ter convicção naquilo e as coisas acontecem. E assim, eu quero, pra gente terminar, dizer para você assim que eu tô muito lisonjeado pela tua presença, pelo papo que a gente teve. Acho que foi muito gratificante, assim, esclarecedor, uma coisa bacana do que está vivenciando, né, na nossa natação. Acho que a natação do Brasil em si, né, ela evolui a nível de Olimpíada, a gente tem ótimos resultados, né, a gente está evoluindo, em constante evolução, e depende muito do trabalho que vocês fazem aqui. Então, só para a gente terminar, eu vou citar uma atleta aqui, teve uns 3, 4 atletas daqui que se destacaram a nível nacional, né? Eu lembro bem que é a última, que você sabe o nome dela. Da natação. Dos meninos da natação. O grande nome da natação, até que eu considero, é Ana Carolina Muniz. Ana Carolina Muniz, isso. Né? Nós tivemos Soraya Doder, estou tentando lembrar. Soraya Doder. Eu até lembrei dela. A Soraya é antes da Carol. Ana Carolina Muniz. Pois é, mas a Soraya foi lá na minha época. A Soraya foi minha atleta. Nós somos campeões brasileiros algumas vezes e tudo. Ela, por algum tempo, ela foi a grande atleta do estado. Sim, eu lembro. Filha do Doder, do futsal e tudo, né? E a Soraya, assim, uma atleta incrível também. Ela, juntamente, eu tinha 2 grandes atletas, ela e a Aretusa Salomão. Aretusa é dona da Vital. Isso, professora aí de grande sucesso. Foi minha aluna, sou padrinho de casamento dela. Com o Rogério. Isso. Que bacana, né? Então, as 2 eram as grandes estrelas do Rádio Clube na época. Sim. Né? E aí, posteriormente, veio a Ana Carolina Muniz, né? Que aí realmente... Já foi numa época mais midiática, vamos dizer, né? Isso. Já é uma época mais midiática. Isso, exatamente. Na época da Soraya não tinha essa divulgação toda. Exatamente, você está corretíssimo no seu comentário. E a Carol, a ponto de, quando os Jogos Pan-Americanos... Hoje teve uns Jogos Pan-Americanos tempos atrás, aí ninguém nem ficou sabendo de Jogos Pan-Americanos. E aquela época da Carol, o Brasil valorizava demais essas medalhas. Me lembro que foi... Winnipeg, no Canadá, em 99. A Carol foi medalha de bronze. Afonso Pena inteira parou para ver a Carol em cima de um corpo de bombeiro, de um caminhão, desfilar com aquela medalha de bronze no pescoço. Então a Carol, assim, também foi um atleta que me projetou a nível nacional, nossos resultados, né? E aí depois o grande resultado dela foi Santo Domingo, 2003, ano antes da Olimpíada de Atenas, e aí ela foi medalha de prata. Foi muito bacana, sabe? E ela teve, aí no ano anterior, 2002, também teve um Mundial em Barcelona, que a equipe de revezamento 4x200 livre feminina foi 9ª colocada. E as 10 daquele Mundial já estava na Olimpíada. Classificada. Então a Carol estava classificada para Atenas 2004.
E aí ela repetiu o feito, elas repetiram o feito em 2003, isso foi 2002, 2003 foram vice-campeãs pan-americana, e por um problema aí de particular, do destino, a Carol não esteve na Olimpíada. Mas assim... Teve um passo de chegar. Ela esteve com o pé lá, sabe? Então realmente, hoje, assim, a Carol é muito presente na minha, nessa geração dos meus atletas. Ela vira e mexe, está lá na beira da piscina, a gente faz questão de contar a história dela, porque os meninos precisam saber desses resultados. E entender o seguinte, que se alguém conseguiu, qualquer um outro pode conseguir. Exato. Então, se alguém daqui de Campo Grande foi medalhista em Jogos Pan-Americanos, já teve chance de estar numa Olimpíada através da natação, qualquer um pode conseguir, Pelé. Exatamente, isso que eu passo. Hoje, quem é hoje, existe hoje um atleta masculino, feminino, que desponta a nível nacional, assim? Sim, hoje no rádio a gente tem alguns atletas que são... Não são do nível desses meninos que a gente falou. É porque, por exemplo, a Carol, ela já esteve no nível absoluto. Entendi. Né? Então, hoje nós temos os garotos... A nível escolar, a nível de... Isso que eu ia dizer, os garotos na categoria, dentro da sua categoria, nós temos alguns atletas... da juventude que tem aí. Nós temos alguns atletas muito bons, né? Mas tem, assim, alguém que já teve, assim, obteve um resultado a nível nacional, por exemplo, um Jogos de Juventude foi campeão, medalha de prata, medalha de bronze. O ano passado, em novembro, a gente teve a Bruna Scaff, que foi campeã sul-americana. Entendeu? Foi no Peru a competição dos 100 metros costas. E hoje o grande... Então ela foi para a seleção brasileira. Seleção brasileira. Então. Seleção brasileira juvenil. Então. Né? Nós temos também o Samer Abdala. É um garoto de grande, eu enxergo nele assim uma grande capacidade. Um potencial. Há 2 anos atrás ele já esteve numa seleção brasileira também, né? E hoje ele está entre os 3 melhores atletas do Brasil na idade de 17 anos, na prova de 200 metros livre. E a minha conversa com ele é o seguinte: se hoje, com 17, você está entre os 3 melhores, se a gente continuar fazendo tudo certinho, você aqui nos treinos, na sua casa, na sua alimentação, na sua vida de modo geral, nas suas 24 horas do dia, não tem porquê, daqui 2 ou 3 anos, num próximo ciclo olímpico, você não estar no meio. E eu vejo, ele tem técnica, tem vontade, dedicação e tem uma grande família. Isso é muito importante. Né? Então o Samer é um potencial atleta olímpico. Que bacana. Vamos torcer que eu enxergo. Né? Vamos torcer. Eu enxergo. Muito obrigado pela tua presença. O 123 Esportes fica assim, a gente fica muito satisfeito por estar recebendo pessoas iguais a você. Desejo para você muito sucesso, que você prossiga na tua caminhada aí e que venha mais Summers, né? Que venha mais Carolina Muniz, que venha mais Soraya Doda para nossa natação, porque eu acho assim, o esporte de Mato Grosso do Sul precisa e necessita dessa visualização, né, do trabalho que é desenvolvido e valorização do trabalho que vocês fazem aqui, que eu acho muito importante e de muita competência. Tá bom? Pelé, te agradeço demais. E quando você fala em valorização, estar aqui eu me sinto muito valorizado, né? E a questão, como você mesmo falou, de repente a gente encontra alguns potenciais olímpicos, mas no meio do caminho a gente vai criando um monte de boas pessoas. Isso é muito importante. Fico feliz. Acho que é o objetivo principal esse aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. 123 Esporte vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. E semana que vem tem mais alguma personalidade do esporte do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos. E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu estou falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos, e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto. Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br